passados 5 anos do derramamento de óleo que assolou 11 estados litorâneos do Brasil, as marcas deixadas continuam embalando as dores de marisqueiras, pescadores e outros trabalhadores que dependem da fauna costeira para sobreviver. Para que o Estado brasileiro coloque como pauta principal a questão da demarcação dos territórios indígenas como uma pauta climática realmente. A emergência climática é uma realidade inegável em todo o mundo, mas ela não atinge a todas as pessoas da mesma maneira. O mesmo racismo que estrutura as desigualdades sociais no Brasil também determina quem serão as pessoas mais atingidas pelas mudanças climáticas. E é sobre racismo ambiental que vamos tratar nesse primeiro episódio do podcast Vozes Negras pelo Clima. Esse podcast é realizado pela rede Vozes Negras pelo Clima, com o apoio da Anistia Internacional Brasil e do Brasil de Fato. Vozes negras pelo clima, vem ecoar na força da terra, no som do mar. Sanfona chora, mas é pra lutar. Vozes negras pelo clima, vamos mudar. Olá, eu sou Amanda Costa, ativista climática no bairro da Brasilândia, em São Paulo. E eu sou Camila Aragão, mulher negra com baixa visão, moradora do condomínio Coração de Maria, Minha Casa, Minha Vida, em Cassange, Salvador. Juntas, nós vamos apresentar o podcast Vozes Negras pelo Clima, em que vamos falar sobre justiça climática e socioambiental do ponto de vista de mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais de diferentes biomas que lutam pela construção do bem-viver em seus territórios. A gente abriu esse episódio com algumas manchetes que falam do nosso tema de hoje, racismo ambiental. Racismo ambiental é uma expressão que foi criada na década de 1980 pelo doutor Benjamin Franklin Chaves Jr., no âmbito das lutas contra o depósito de resíduos tóxicos em um bairro de maioria negra na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E para explicar para a gente um pouco mais sobre o que significa esse termo, convidamos Eliette Paraguaçu, a primeira vereadora quilombola eleita em Salvador. Eliette, mulher negra das águas, marisqueira de Ilha de Maré, um território muito atingido pelo racismo ambiental. Esses grandes empreendimentos, eles instalam nas áreas de pesca, nas áreas quilombolas, nas áreas indígenas, com a intenção de dizimar o nosso povo. Então, o racismo ambiental, ele opera na perspectiva de um genocídio em massa, a partir do racismo, mas com a contribuição do racismo ambiental. A Ilha de Maré é um grande exemplo dessa estratégia de que fala Eliette. Localizada na Baía de Todos os Santos, a ilha é o bairro mais negro de Salvador e é a cidade com maior população negra fora de África. Nela, há 6 comunidades quilombolas que ocupam quase metade da ilha e lutam há cerca de 20 anos pela titulação de suas terras. Além disso, o território sofre com a instalação de diversos grandes empreendimentos públicos e privados que impactam diretamente no meio ambiente e nos modos de vida desses locais. Infelizmente, não é só Ilha de Maré que grandes empreendimentos têm causado impactos devastadores. Simone Lourenço, mulher negra, integrante da rede Vozes Negras pelo Clima, coordenadora do Fórum SWAP, nos conta sobre os impactos que a construção dos complexos industriais portuários de Suape tem causado à Ilha de Mercês, no município de Ipojuca, Pernambuco. Os empreendimentos, quando chegam nos territórios, eles chegam sem fazer consulta prévia, sem entender a identidade do local, desrespeitando a biodiversidade, invadindo os territórios, né? E muitas vezes provocando impactos sérios na vida do meio ambiente, na vida dos biomas, mas também maiores impactos aí na vida das pessoas, né? No caso, aqui no território, na cidade do Cabo e Ipojuca, com a chegada dos empreendimentos, muitas famílias foram removidas de seus territórios. São famílias de pescadores, de agricultores, famílias quilombolas. Além dos impactos cotidianos, grandes empreendimentos como esses
também podem ser responsáveis por desastres, crimes, como o rompimento da barragem de Fundão, que aconteceu em 2015. O rompimento da contenção de rejeitos químicos da mineradora Samarco impactou não só a cidade de Mariana, em Minas Gerais, onde ficava a barragem, mas se estenderam ao longo de todo o Rio Doce. E até hoje essas comunidades não receberam uma reparação justa e integral. Luciana Souza de Oliveira, que compõe a Rede Vozes Negras pelo Clima, é de uma comunidade de pesca artesanal do norte do Espírito Santo, atingida por esse desastre e crime. Meu povo ainda segue, depois de 9 anos, ainda vítima desse desastre, que ainda tem as suas demandas invisibilizadas, que ainda sofre por falta de voltar ao trabalho, de voltar à pesca, que sofre com a insegurança hídrica e alimentar, que vive sobre uma área, né, de sacrifício também, uma zona, né, de sacrifício, que vive pautado dentro do racismo ambiental, que não tem direito a exercer dignamente o seu trabalho. O racismo ambiental tem muitas faces. Uma delas é a falta de infraestrutura de saneamento e moradia adequadas nas comunidades para lidar, por exemplo, com enchentes e secas extremas, eventos que estão se tornando cada vez mais comuns por conta da emergência climática. Essa forma de racismo ambiental ficou evidenciada, inclusive, pelo último censo do IBGE, né, Amanda? Isso mesmo, Camila. A pesquisa mostra, por exemplo, que mais de 83% das pessoas brancas têm acesso a esgotamento sanitário, mas esse índice diminui consideravelmente entre pessoas negras e chega a menos de 30% entre pessoas indígenas. A falta de planejamento urbano e saneamento básico nos bairros periféricos acentua os riscos hidrológicos em situações de eventos climáticos extremos, como no bairro do Ibura, como nos conta Lídia Liz, integrante do coletivo Ibura Mais Cultura e da Rede Vozes. O bairro do Ibura é um bairro que fica localizado na periferia da Zona Sul do Recife, fazendo divisa com o município de Jaboatão dos Guararapes. É um bairro que é composto por, majoritariamente, pessoas negras, né? E é um bairro que ele começa, né? Ele já começa a sua construção a partir de uma lógica do racismo ambiental. A parte alta, que é essa parte Coab que a gente está, ela começou a ser povoada de forma mais intensa na década de 60, a partir de uma cheia que teve aqui em Recife. E aí os moradores que moravam mais próximo do centro, como no Coque, no bairro da Joana Bezerra, foram removidos desses espaços, nesse processo de higienização, e vieram morar aqui no bairro do Ibura. Uma parte foi assim, outra parte foi a partir dessa habitação da Coab, né? E dessas partes planejadas. Mas depois, logo depois que a Coab entregou essa parte planejada, começou a surgir de forma mais intensa várias ocupações informais dentro do território. O bairro ele tem uma geografia física, né, que é composta por áreas de morros e áreas de alagados, né, são vales, enfim. Então, dentro desse processo de identificar as vulnerabilidades climáticas, a gente vive num bairro que ele sofre constantemente com risco ideológico e geológico, né? Ou seja, de ter deslizamento ou enchentes no território, e a cada inverno a gente passa por isso, né? Na região norte, esse cenário pode ser ainda pior. Neidinha Suruí, indigenista, cofundadora do Instituto Canidé, que atua em 21 territórios, com mais de 50 povos indígenas da Amazônia, nos fala dessa manifestação do racismo ambiental por lá. Nessa última seca e desmatamento e queimadas na Amazônia, o que nós vemos são povos indígenas, extrativistas, seringueiros, todos sem ter água para beber, sem ter comida para comer, porque os roçados foram destruídos, eles ficaram sem água, os rios secaram. Então, esses impactos contribuem para a insegurança alimentar e o aumento de doenças infecciosas, né? E para a morte. Mas a gente precisa lembrar também que, por todo o Brasil, há diversas comunidades e povos resistindo a realidades tão cruéis. A Rede Vozes Negras pelo Clima é justamente uma dessas iniciativas.
Ela reúne mulheres negras lideranças de suas comunidades no campo e na cidade de 8 estados diferentes. Simone Lourenço, integrante da rede, nos fala sobre esse processo de resistência. O racismo ambiental ele vai se configurando de todas as formas, em todos os setores na vida das comunidades tradicionais e periféricas. Combater esse racismo ambiental é uma tarefa muito difícil. Do nosso lado, é fazer luta, fazer organização do povo, fazer formação política, estar junto, fazendo incidência, cobrando deles o que é para eles fazerem. Então, são várias estratégias que existem que a gente faz, mas eu acho que a maior dela é manter o povo unido para lutar e para ir atrás, cobrar, né, do poder público o que é de direito. Zezé Pacheco, ativista negra da Coletiva Maim, integrante do Conselho Pastoral de Pescadores e da Rede Vozes Negras pelo Clima, de Salvador, Bahia, aponta alguns caminhos possíveis para a construção coletiva. Esse debate do clima é um debate que é para ser apropriado e é para ser popularizado com a população que recebe as consequências. Todos os anos a gente vê, né, nas cidades de Salvador, a gente vê no Rio, a gente vê em São Paulo, a gente vê em Pernambuco, a gente vê, né, na maioria das cidades, no extremo sul da Bahia e tal, as comunidades sofrendo enchentes, sem muitas vezes ligar com a causa. A mídia ela é despolitizadora, então a mídia diz que foi evento extremo, que foi a natureza e tal. Então é preciso que a gente amplie essa comunicação para que a população entenda e possa, de certa forma, pressionar pela mudança, né? Pela mudança do modelo de desenvolvimento, modelo desenvolvimentista, né? Desse modelo de monocultura, desse modelo de depredação ambiental, de poluição. Então, as populações negras, periféricas, do campo, precisam também se apropriar para perceber de que nós precisamos interferir para pensar de como que a gente quer que seja as adaptações. A gente também precisa fazer uma campanha muito forte para que o jeito de tratar, porque o jeito de tratar a população é sempre na lógica do racismo. Porque os ricos, quando têm problemas climáticos, eles vão se mudar, né? Eles vão pegar um aviãozinho, um jatinho e vão para outro estado, para outro país. Aí estão querendo até já ir para outro planeta. Mas os pobres não. Aí a gente vai ali para os alojamentos de forma precarizada. Então a gente também precisa discutir as perdas e danos. Como é que o Estado, que é cúmplice com esse modelo aí, como é que ele também vai reparar essas populações que estão sendo atingidas não por sua própria culpa, mas por culpa do sistema, né? Do sistema e de um modelo que gera a esses agravos. Começa agora o quadro Palavras de Luta. Nesse espaço, a cada episódio do nosso podcast, vamos trazer a definição de uma palavra, um termo que está relacionado com o tema apresentado ao longo do episódio. E hoje a gente pediu a Eliés de Paraguaçu para explicar o que significa o termo zona de sacrifício. A zona de sacrifício é o lugar onde o Estado decidiu experimentar que dá certo, né? Negar as políticas públicas, matar gente, ser aquele lugar de laboratório, de objeto de sacrifício em nome do capital. Então, a zona de sacrifício é exatamente esse lugar experimentar para ver se dá certo. Eles se reúnem, né? E decidem que ali é o lugar que pode matar gente, que não vai ter consequência sobre esses corpos pretos. Então, eu caracterizo essa zona de sacrifício como um lugar real de matar nossa gente. E no quadro Rumo à COP30, vamos trazer um pouco sobre como esses temas devem ser debatidos durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que acontece em novembro, em Belém, no Pará. Uma questão que já vem sendo debatida e deve estar na pauta da COP30 é sobre o reconhecimento das comunidades afrodescendentes no âmbito da Convenção Quadro da ONU para Mudanças Climáticas. O que isso significa?
Desde 2022, pessoas e organizações negras têm acompanhado esse debate de perto, embora atualmente não represente nem metade da delegação brasileira nas COPs, por exemplo. E como a gente falou no episódio de hoje, essa é uma população que, por conta do racismo ambiental, tem sido mais atingida pela emergência climática. Isso acontece não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Além disso, Amanda, a população afrodescendente é uma comunidade importante na formulação dos caminhos e possibilidades que nos levarão para fora dessas emergências. Por isso, causou tanta estranheza a Carta da Presidência da COP30, lançada em março desse ano, que não fazia nenhuma menção à população negra e afrodescendente. Contudo, nas negociações da Conferência Clima de Bonn, fomentada pelo Movimento de Mulheres Negras e a sociedade civil, alguns documentos importantes passaram a fazer referência a essa população. A gente não pode esquecer que a própria ONU estima cerca de 300 milhões de pessoas negras em todo o mundo, sendo quase 60% desta população brasileira. Esperamos que essas negociações avancem na COP30. Exatamente por isso, a Rede Vozes Negras pelo Clima, junto com o GL10 e outras organizações, tem cobrado uma posição antirracista dos países na COP, porque consideramos que esse reconhecimento é um passo importante para que sejam criadas e implementadas políticas públicas sobre o clima, mas em acordo com a nossa realidade, no sentido de combater o racismo ambiental. O nosso primeiro episódio está chegando ao fim e a gente já te convida para ouvir o episódio 2, em que vamos tratar de sistemas alimentares sustentáveis e o combate às injustiças climáticas e socioambientais. Esse episódio contou com a participação de Eliette Paraguaçu, Lídia Lins, Luciana Souza, Neidinha Suruí, Simone Lourenço, Zezé Pacheco, com reportagem de Gabriela Amorim, Alfredo Portugal no roteiro, Amanda Costa e eu, Camila Aragão, na locução. A gente ouviu também, na abertura do episódio, trechos de reportagem de Douglas Matos, da Rádio Brasil de Fato, e de Priscila Terezo, da Rádio Nacional. Muito obrigada para você que nos ouviu até aqui e até o próximo episódio. Vozes negras pelo clima, vem ecoar na força da terra, no som do mar. Sanfona chora, mas é pra lutar. Vozes negras pelo clima, vamos mudar.